o link dela fica no YouTube, ok? No YouTube e no Moodle. Vamos lá, pessoal. Na aula passada, deixa eu só pegar o material certinho aqui. Só um minuto, por favor. Desculpa. Só um minuto, por favor, gente. Deixa eu dar uma organizada aqui na minha área de trabalho, para me convidar vocês para entrar aqui na minha área de trabalho. Porque se eu mostrar minha área de trabalho do jeito que está para vocês, vocês vão ficar doidos. Aula passada nós falamos sobre análise de mercado, né? Para quem não estava a aula passada, a nossa aula está gravada, está lá no Moodle, tá? E hoje nós vamos falar sobre plano de marketing. Estão conseguindo visualizar bem minha tela aí? Ok, Gabriel, obrigado. Pessoal, então vamos lá. Professor, Plano de marketing. Oi. antes de iniciar, você vai disponibilizar esse slide para a gente? Desculpa, Wélika, eu não entendi. Você vai disponibilizar esses slides para a gente? Esse material já está lá na plataforma. Lá no Tá, Moodle. né? Então, Tá? obrigada. Por nada. Todo o material que a gente está trabalhando em sala de aula, ele está disponível lá no Moodle juntamente com as nossas aulas gravadas. Tá? Eu vou acessar aqui para me mostrar para vocês. Aqui. Tá. De 11 a 18 de setembro, tá aqui o material, tá? Esse material aqui, ó, é o nosso material de base, tá certo? Esse material de base aqui, ele é o mesmo que a gente está trabalhando, só que todo completo, tá vendo? Aqui, ó. Hoje nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Legal? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou colocar esse material separado do jeito que eu estou colocando agora. Tá ok? Beleza, Érica. Então tá jóia. Tranquilo. Pessoal, vamos lá então. Plano de marketing. Plano de marketing, a primeira coisa que eu preciso fazer para desenvolver um plano de marketing é a descrição dos meus principais produtos ou serviços, né? E aí, com isso, eu venho aqui um questionamento, né? O que é e como fazer, né? Aqui, olha só, a gente descreve os principais itens que são fabricados ou vendidos ou serviços que são prestados pela nossa empresa, né? Aqui, a gente vai informar quais são as linhas de produto e vai especificar cor, tamanho, modelo, sabor, embalagem. No caso, por exemplo, se for uma construtora, localização do imóvel, e aí outros itens. Mas agora aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Mais voltado para o pessoal da área da construção civil. Todos os empreendimentos da construção civil, eles têm a mesma forma de apresentação no mercado? O que é que vocês acham? Ou seja, eles têm o mesmo modelo de propaganda?
Me ajudem aí, falem comigo. O que é que vocês acham? Vocês já viram propaganda na televisão de algum edifício que tenha um apartamento por andar? Professor, eu não sou da civil, não, mas eu posso tentar responder. Ô, Joaquim, claro. Eu estou falando assim, voltando mais para a área da civil, porque pelo fato de hoje ser aula com eles, mas é um exemplo bem específico, tá? Mas bacana. Se você quiser, pode responder aí. Então, geralmente, assim, indo para o ramo mais de mídias digitais, mídias televisivas também, depende do nicho de mercado. Por exemplo, se a construtora quer atingir um nicho de mercado mais luxuoso, geralmente eles não tentam demonstrar preços e formas de pagamentos e tentam mostrar o quão luxuoso e bem localizado é a construção. E quando é uma construção, digamos, de mais baixo nível, médio nível, eles focam nas formas de pagamento, no quanto pode ser facilitado as entradas e tudo mais, e o conforto que dá uma casa própria. Certo. Muito bom sua explanação, Joaquim. Mas aqui, vocês já viram na televisão, por exemplo, propaganda de algum edifício que tenha, por exemplo, um apartamento por andar no edifício residencial? Não que eu me recorde agora. Ô, professor, Eu boa nunca tarde. vi. Assim, é muito difícil Oi, a gente Anderson. ver Tudo propaganda bom? de um edifício com um apartamento por andar. Tanto é que hoje está naquela questão, quanto menor, melhor, né? Que os apartamentos estão sendo bem reduzidos os tamanhos. Então, a gente quase não vê propaganda ou não vê propaganda de edifício com um apartamento por andar. Essa é a minha visão. Um apartamento por andar, e tem uma coisa, Anderson, não é que hoje a gente está prezando por quanto menor, melhor, tá? Isso aí também vai do quesito quem é o público-alvo que a gente quer alcançar, tá certo? Por exemplo, um apartamento que tenha, um edifício que tenha um apartamento por andar, o público-alvo que eles precisam alcançar não é um público que tem tempo de assistir televisão e nem que assista televisão, entendeu? Então você não vai ver propaganda, entendeu? Ah, tá, agora eu compreendi. Entendeu, né? Pois é, Aham. nesses casos a gente não vai ver propaganda desse tipo de empreendimento na televisão, porque esse pessoal não assiste televisão, entendeu? Então, assim, como é que é feita Aham. a divulgação desse tipo de apartamento, desse tipo de empreendimento? É naquele famoso visita do cara para o comprador certo. Ele já sabe quem é que pode, Isso. o possível comprador daquele imóvel, né? E aí ele não vai perder tempo oferecendo para mim ou para outro professor qualquer, ele vai oferecer para quem tem dinheiro para comprar. Entendeu? E geralmente esses apartamentos, até a forma de pagamento deles é bem diferente daquilo que a gente consegue ver. Pois é, Joaquim, é isso mesmo. Na televisão a gente não vê. Rafaela, eu também não vejo televisão, mas eu sei que quem não vê televisão não é só porque não tem tempo, porque tem muito dinheiro não, tá? Às vezes é porque só não tem tempo mesmo. Beleza? E aí, voltando aqui então, olha só. E aí a gente precisa informar essas linhas de produto de uma forma correta, né? As empresas que prestam serviço, elas precisam informar qual tipo de serviço que ela vai prestar, qual que é a sua característica, quais são as suas garantias, você entendeu? E aí, em cima disso, a pessoa vai buscar estar adquirindo esse serviço, ou comprando esse serviço, ou esse produto, né? É importante a gente lembrar que a qualidade do produto é aquela que o consumidor enxerga, tá?
Quando a gente decide melhorar um produto ou um serviço, a gente tem que pensar sempre sob o ponto de vista do cliente. Vamos pensar comigo aqui bem rapidão, gente. O que seria qualidade? Quem pode definir para mim o que é qualidade para você? Rafaela, o que é qualidade para você? É uma coisa bem feita, que tem uma vida útil grande, tipo, algo que você pode utilizar por muito tempo. Algo bem feito mesmo. Bacana. Professor, também Então, não eu pode vou te esquecer fazer a uma relação custo-benefício, né? Sim, Vitor. Então, deixa eu só fazer um questionamento para você, Rafaela. Gente, eu quero ouvir mais, tá? Sobre isso. Rafaela, então, assim, você acha que um iPhone sexta geração é um equipamento de qualidade? Hoje? Sexta geração, você tá falando iPhone 6, é? Eu não sei. Isso. É. Ok, olha, hoje em dia não acho, porque a tecnologia já avançou. O iPhone mais avançado hoje em dia já tem uma tecnologia bem melhor. A bateria do 6 é uma bosta. Eu sei porque conheço pessoa que usou o 6, então sei disso. Eu acho que comparado ao que a gente tem hoje em dia no mercado, eu acho que não vale a pena mais obter o 6, né? Do 7 para cima até que sim, mas do 6 não acho mais. Até porque nem é fabricado mais. Pois é, eu peguei exatamente o 6, porque ele já tem vamos dizer aí, 5 anos mais ou menos que ele foi lançado, né? Sim. E 5 anos não é considerado um tempo longo. Vocês concordam comigo? Concordo. Na verdade, depende, professor. Porque na tecnologia, como ela avança bastante, ali eu acho que depende bastante. Mas assim, o iPhone, geralmente, porque são todos top de linha, né? Então, eu acho que por ser top de linha, ele vale mais a pena. Mas mesmo assim, se for um celular que não seja top de linhas mais secundárias, talvez não valha tanto a pena não, porque ele fica obsoleto muito rápido. Aí se você quiser vender um dia, você não vai conseguir vender por um preço muito bom. Ei, professor, o senhor tá sem áudio. E eu tô aqui falando que nem um louco, desesperado, e vocês não me avisam antes, gente, Mas beleza, vamos lá, agora vai dar certo. Tá. Vocês ouviram eu falando a questão do iPhone 6, claro, e sabe por que ele não tem a questão da... A gente precisa ver a qualidade como um perfil variável. O que a gente enxerga como qualidade para determinado objeto ou determinado bem não é o mesmo que a gente pode classificar para outros. Concordam comigo? Ô, Vitor, você estava falando a questão do custo-benefício, né? Que a gente não pode perder de vista. Fantástico isso, tá? Professor. Pode falar. A Rafaela apontou a questão do iPhone 6 hoje, né? Mas na época, quando ele foi lançado, ele era um dos melhores celulares, né? Pra época. Sim. Só que as coisas vão ficando obsoletas, ainda mais na área da tecnologia, né? Eu acho que a tendência é essa, né? É por isso que eu falei que é importante você prestar atenção e fazer uma análise da definição de qualidade, do que você vai prever como qualidade, entendeu? Por exemplo, se você presta um serviço na área de energia solar, por exemplo, que é mais voltado para os nossos amigos aí da elétrica, se você utiliza as primeiras placas que nós tínhamos há alguns anos atrás, hoje aquelas placas já são obsoletas, da mesma forma que o inversor. Vocês concordam comigo? Ou eu estou falando besteira? Vamos aí, amigos da elétrica, não me deixe falando sozinho. Não é, Anderson? Então é isso mesmo. Faz sentido isso aí. Não é? Então eu tenho que ficar de olho em quê? Em que eu vou... Como é que eu vou vislumbrar a qualidade? Então, quando eu tiver que fazer uma propaganda sobre o meu produto ou alguma coisa nesse sentido, eu tenho que focar naquele momento.
E uma outra coisa que eu não posso perder de vista, e a gente vai ver isso aqui no material. Quem é o meu público-alvo? Quem vai receber essa informação do meu produto? Tá? Vamos lá para a gente continuar aqui. Eu já falei para vocês aí, assim, para quem está começando agora com a gente, no nosso material, sempre que você vê esse fique de olho, você fica atento, tá? Porque aqui ele vai falar alguma coisa interessante para a gente. Olha só, é importante sempre você verificar se existe regulamento ou exigências oficiais a serem atendidas para a produção ou o acondicionamento do seu produto que vai ser vendido, certo? Por exemplo, para os nossos irmãos aí da Civil, a gente sabe que tem as NBRs que a gente precisa seguir, aonde ela vai garantir, por exemplo, para mim, que sou um comprador do produto de vocês, 15 anos de garantia em determinado produto, correto? No pessoal da parte elétrica, eu tenho as NBRs que eu preciso seguir de qualidade de equipamento que eu vou utilizar. Não é assim que funciona? Então eu não posso perder de vista qual é a legislação e quais são as regras que ditam o mercado a respeito daquilo, tá? E muita gente, preste atenção, muita gente usa as próprias regras que que deve ser implementadas como obrigação, eles colocam como sendo um diferencial do seu equipamento ou do seu implemento. Quer ver uma coisa? Algumas empresas, você vai perceber aí que ela vai falar assim, a nossa empresa tem responsabilidade social e ambiental. Vocês já viram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? Já sim, professor. Atualmente as empresas estão levando esse discurso assim, né? Exatamente. Agora, isso é qualidade? Isso é vantagem? É vantagem. Mas isso também é obrigação das empresas. Entenderam? Porque hoje, a empresa que oferta qualquer produto ou serviço fora das normas brasileiras de responsabilidade técnica, são empresas que não levam o cliente a sério, tá? Então, bacana. Deixa eu só dar uma olhada aqui para mim não perder de vista também o chat, tá, gente? Professor, eu vou fazer a chamada, eu cheguei por agora. E tu ficou com falta, irmão. Ficou com falta, mas você vai me lembrar depois. Você e outros colegas que não responderam a chamada, você, o Anderson, o Caio Augusto, tem mais alguém aí que ficou sem. Me lembra daqui a pouco que a gente faz no final, beleza? Isso, Tá bom, professor, obrigado. Valeu. Desculpa. Olha só, aí ele vem outra coisa que é importante é a gente deixar claro o preço, tá? O preço é o que o consumidor está disposto a pagar que você vai oferecer. Olha só, você tem que levar em consideração que para você determinar os custos do seu produto, os preços, aliás, os custos do produto e serviço tem que ser proporcional ao retorno que você deseja, tá? Então, você precisa fazer o que antes de você apresentar o seu preço? Saber muito bem quem é o seu consumidor, tá? E quanto esse cara está disposto a pagar para você poder ofertar seu produto. Ora, professor, então quer dizer que é o cliente que vai botar preço no meu produto ou no meu serviço? De certa forma, sim. Porque não adianta você ter um produto mega, super, mega master aí, se você não tem quem compra, quem dá conta de pagar. Vai adiantar você fazer esse produto? Não, né? Quer ver uma coisa? Para a área da elétrica, vocês conhecem aqui em Palmas, ou em qualquer lugar, alguma empresa ou alguma residência que tenha energia solar instalada e que ela armazena essa energia solar nas suas próprias baterias? Eu acho que eu nunca vi isso não, professor. Na própria bateria, tipo, tem uma bateria guardada em casa. E sabe por que você não vê? Pelo custo, cara. Vai, Anderson, você ia falar e eu te cortei.
Eu tenho energia solar na minha casa há mais de ano, e eu já pelejei para que eu pudesse armazenar, mas dos fatores hoje nós não temos no mercado baterias com qualidade de armazenamento, e para que a gente faça um banco de bateria fica muito caro, e o tempo de vida útil delas é muito pequeno pelo valor que a gente paga por elas. Então não tem a relação custo-benefício, né? Exato, Vitão, isso mesmo. Por isso é que eu falo para vocês e reafirmo. Se você não tem um preço de acordo com o que o cliente está disposto a pagar, ou seja, apresente um bom custo-benefício, você não consegue vender. Entenderam por que a gente precisa estar de olho no preço e naquilo que o mercado está disposto a pagar? Porque senão não adianta eu vou produzir para deixar parado, né? O Anderson acabou de falar para a gente aí, ó, que para ele colocar a questão de bateria na casa dele, lá para armazenamento, o custo é altíssimo e a vida útil é baixa, fazendo com que o custo-benefício não exista, né? E aí a gente não vai compensar trabalhar, né? Então, olha só, a gente precisa sempre estar de olho naquilo que o cliente está disposto a pagar, e esse preço tem que ser compatível com aquilo que está praticado no mercado pelos nossos concorrentes diretos, tá? Não adianta eu fazer alguma coisa fora disso, que eu não vou alcançar o que eu preciso fazer. Olha só, ele, novamente aqui no Fica de Olho, ele fala para a gente, olha, o preço de venda será trabalhado novamente no plano financeiro, tá? Então, quando calcularmos o faturamento total da empresa, vocês se lembram que eu falei para vocês que muitas coisas que a gente está vendo aqui, a gente vai dar uma olhada, mas a gente vai calcular melhor lá no plano financeiro para depois a gente executar? O plano de marketing é uma das coisas que a gente só consegue executar na empresa depois que eu finalizei o meu processo de plano de negócio e a empresa está montada ou em fase de montagem, tá? Para que eu possa começar o meu marketing. Entenderam? Professor, mais uma participação, posso? Claro. O que acontece? Eu estava visitando umas obras e conversando com algumas pessoas. Aqui em Palmas tem uma empresa, só que ela é a nível nacional, né? Que é a MRV. Ela constrói muito casas, né, pré-moldadas. Tem as formas. E o que acontece? Ela consegue fazer isso porque ela tem um volume de obras muito grande em todo o país. Então, as mesmas formas que ela usa para fazer um conjunto aqui, ela usa para fazer em outras partes do Brasil. Sim. Porque as formas em aço custa muito caro. Então, para fazer uma obra, não compensa. Mas para o volume que eles têm, todos no mesmo padrão, aí sim, compensa fazer. Então, a empresa que é pequena e ela não tem esse volume de obras, não compensa fazer as formas, porque as formas ficam muito caras. Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Aí você pensa, por exemplo, se hoje você consegue criar algumas formas para paredes, por exemplo, para construção de... Joaquim, as formas de aço, ela é para fazer para construção de uma parede pré-moldada, tá? Então, assim, as casas são todas pré-moldadas. No projeto, por exemplo, no projeto elétrico, hidráulico, arquitetônico e estrutural, é feito tudo que se precisa naquela parede. Por exemplo, se essa parede tem 3 tomadas, quando eles fazem a forma, eles já deixam espaço para que você possa colocar o conduíte lá, o eletroduto, já fica tudo pronto, entendeu? Então é muito prático, muito rápido de se fazer. Você quer ver um exemplo disso? Aqui foi construído um macro. Vocês se lembram do macro? Samuel, vai com Deus, meu filho. Depois você assiste a aula lá na plataforma lá, beleza? Um abraço para você. O macro foi construído muito rápido, tá? Isso. Sim, mas aquelas tábuas de madeiras que o pessoal usa
é para fazer somente as vigas, né? Que é coisa bem peculiar de toda obra, aquilo lá é comum. Agora, nesse caso que o Anderson citou para a gente, não. Ele é um caso muito específico, que ele já constrói uma parede inteira de uma vez só. Pode falar, Anderson. Joaquim, só pegando um gancho aí, professor. Beleza. Porque é o seguinte, Joaquim, nessas formas de aço, o que acontece? Não usa alvenaria nem de fechamento, nem estrutural. A casa Agora, Anderson, é feita toda em concreto armado. Anderson, peraí. Traduz, Sim. meu irmão, alvenaria para nós, alvenaria estrutural, fala para ele o que é, entendeu? Para ele e para mim. A alvenaria, que a alvenaria estrutural é aquela alvenaria que você usa, onde você não pode fazer até um prédio, até 6 pavimentos, você não vai usar vigas, né, e não vai usar colunas. E a alvenaria de fechamento é aquelas onde você faz todo o esqueleto do prédio e depois vem só fechando com as alvenarias, certo? Então, essa alvenaria de fechamento é só para fechar entre os pilares. E a estrutural você já não vai utilizar pilares, vai construir a residência, o prédio, só com as alvenarias estruturais, entendeu? E essas formas, essas casas construídas com formas, faz os moldes todinho, né, de todas as divisões, e elas são enche toda de concreto, elas não vão alvenarias. Aí, só pontuando, Anderson, os benefícios do sistema construtivo da MRV é que eles vão reduzir, né, o tempo de execução da obra e a mão de obra, que isso para a empresa a nível da MRV é ótimo, né? Isso, porque ela é uma empresa de nível nacional e ela tem muitas obras em todo o território, né? Então, para ela é compensativo. Mas uma empresa que tem, vamos supor, obras só aqui em Palmas, já não compensa. Ok, professor. Ô, gente, muito obrigado pela participação. Bacana demais. Assim a nossa aula fica rica. Beleza. Então, gente, olha só. É isso mesmo, tá? Viu só, Joaquim? Essa galera é boa. A nossa participação de todos nós aqui vai agregando conhecimento e a gente vai crescendo juntos, tá? E aí você começa a perceber aqui uma coisa muito interessante. As estratégias promocionais, elas são, aqui ele fala pra gente, olha, promoção é toda ação que tem como objetivo apresentar, informar, convencer ou lembrar os clientes de comprar os seus produtos ou serviços e não comprar dos seus concorrentes. E aí ele vai passar para a gente aqui algumas estratégias que a gente pode utilizar, tá? Olha só, propaganda em rádio, jornal e revista. Vocês se lembram que eu falei daquele prédio de um pavimento por andar? Ou, perdão, um apartamento por pavimento por andar? Onde é que é feito a propaganda desse tipo de empreendimento? Eu falei para vocês que a pessoa já vai direto em cima daquele comprador, ou ele pode apresentar onde? Propaganda não de venda, mas só apresentação do produto, ou do residencial, ou do edifício, em revistas. Revistas especializadas, ou revistas tipo assim, revista de grande circulação, e de circulação de quem tem grana que pega. Por exemplo, quer ver um lugar? A gente fala, nem sei se ainda existe, mas aquela revista Caras, né? Por que é que fazem propaganda naquele tipo de revista? Porque quem vê aquelas revistas são as dondocas, ou seja, as comadres que têm dinheiro, não é verdade? E aí as comadres que têm dinheiro enchem a cabeça do marido que tem dinheiro para ir lá comprar aquele prédio, aquele apartamento. Entenderam? Então, cada um dos nossos tipos de produtos tem uma forma de fazer a divulgação dele. Quer ver uma coisa? Eu dou aula na parte da manhã com os meninos do Médio Integrado, né? E eu trabalho com gestão de qualidade, com uma turma
E hoje, um dos alunos no início, bem no início, ele entrou mais cedo na sala de aula, aí ele falou, professor, eu queria conversar contigo enquanto os outros colegas não chegam. Eu falei, pois não, Vinícius, o que você precisa? Vamos lá. Aí ele falou para mim, professor, é o seguinte, eu já tenho um tempo que eu estou estudando e eu me especializei em marketing digital e impulsionamento de empresas pela internet. Eu falei, que bacana. Aí ele falou assim, professor, mas eu não estou sabendo quem é o meu público-alvo que eu tenho que correr atrás para vender o meu produto. Vocês entenderam quem é o cara? Ele é um camarada especializado em marketing digital e especializado em impulsionamento de publicidade, tá? E que eles chamam também de impulsionamento e tráfego de publicidade. Quem seria o público-alvo desse camarada? Vamos lá, pensa comigo, gente. Quem é que ele poderia procurar para vender esse tipo de propaganda? Professor, principalmente as empresas as microempresas, né, que querem ter mais visibilidade. Eu acredito que seja, né? Vitor, mais uma microempresa que queira visibilidade, mas que trabalha com o quê, por exemplo? Vamos botar a modo de um jeito prático. Eu tenho uma lanchonete e tal, um açaí. E aí eu não tenho muita visibilidade na internet, ainda mais em tempo de pandemia, igual está sendo. Então vou procurar uma empresa dessa para me publicar meus produtos na internet, né? Uma pessoa que publique, que gere um tráfego para mim, e assim eu vou aumentar minhas vendas online, sei lá, através de entrega, algo do tipo. Sim, o caminho seria esse. Alguns colegas colocaram aqui e-commerce, verdade, produtos digitais também. E vocês sabem um produto que para a região caberia muito bem para restaurantes e lanchonetes delivery. Certo? Por quê? A gente percebe que aqui em Palmas tem muita empresinha boa, tem muito sanduíche gostoso aí, que o pessoal não tá sabendo e não está comendo porque não tem uma divulgação adequada. Não é isso? Eu comi um sanduíche esses dias atrás aí num lanche famoso, meio que famoso aqui, que eu vou falar um negócio para vocês. Cheguei em casa, passei mal. Vomitei e tive diarreia, eu e meu filho. E é famosão aí na cidade, né? Então, assim, como é que você vai fazer propaganda? E tantos outros que a gente come que tem um sanduíche. Fala o nome, professor. Oi? Falar Tem que falar o nome? Para eles não ir lá, né? Não, olha só, deixa isso para lá. Mas eu vou falar o nome dele. Busão Lanches. Sabe onde é? Sei onde é que é. Pois é, lá mesmo. Primeiro demoraram 1 hora para nos atender, para nos servir, e depois que a gente comeu, nós passamos mal. Os dois, eu e meu filho. Beleza, vamos lá agora, deixa de falar mal do povo, vamos trabalhar. Aí, olha só. Amostra grátis. Que tipo de produto eu poderia dar de amostra grátis para se trabalhar? Atendimento da maioria dos estabelecimentos de Palmas é péssimo. O Caio, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com você, tá? Mas se te consola, não é só Palmas não, tá? Não é só Palmas não. Você quer ver outro lugarzinho ruim para te atender? É região sul do país. Região de Curitiba, região de Ponta Grossa, região sul do país. Tá? Pior ainda, né, Rafa? Então é isso. Vamos lá, gente. Então, olha só. Quando você começa a ver, por exemplo, amostra grátis. Quem trabalha muito com amostra grátis? Professor, eu acho que o setor de alimentação talvez pode fazer alguma coisa assim, mas... De amostra grátis? Olha só, o pessoal... Medicamentos.
Esse é o que eu estava pensando agora aqui. Mas olha só, tem um monte de coisa que os meninos estão colocando aqui no chat, e tudo é verdade. A gente pode usar tudo isso aí como uma amostra grátis de divulgação do nosso produto, cara. E aí, assim, e a coisa arrebenta, né? Ó, cervejaria, perfumaria. Vocês querem ver? Vocês já foram no supermercado e viu aquelas mocinhas toda arrumadinha, perfumadinha, toda embonecadinha, maquiada até a ponta da unha, te oferecendo ou um cafezinho, ou um pedacinho de sorvete, ou um copinho de suco, ou uma bolacha. Vocês já perceberam isso? Esse pessoal está fazendo o quê? Eles estão exatamente trazendo para a gente uma publicidade, ou seja, dando nome, dando visibilidade ao produto deles. É interessante isso, né? E aí, a gente começa a ver... Pode falar, Érica. Só te interrompendo. A questão daqueles vouchers de desconto para uso em plataforma, seria um exemplo de amostra grátis também? Seria. Exatamente. Exatamente. Um voucher, alguma coisa nesse sentido. Isso isso é amostra grátis. Isso é publicidade amostra grátis. Quer ver? Olha só. Mala direta, folheto, cartão de visita. Cara, vocês já viram que interessante? Você vai comprar alguma coisa, aí você cota primeiro, aí aquele vendedor dá o cartãozinho dele para você e fala assim, ó, tá aqui, ó. Quando você voltar, você me procura. Aquele cara fez propaganda para a loja ou fez propaganda para ele? No caso, foi para ele, né? No caso, ele fez para ele, né? Exatamente. Porque quando você usa cartão de visita, preste bem atenção nisso, gente. Cartão de visita nos remete a ter um pensamento mais voltado para assim, para um marketing pessoal, tá? E aí, assim, cara, tem uns cartões de visita que eu vou falar um negócio para você. Você bate o olho no cartão de visita, você fala assim, esse cara deve ser muito bom, ou essa empresa deve ser muito boa. Pelo cartão, pelo formato do cartão, pelo design dele, pelo preço dele, a gente já fica assim, né? Olha só, hoje em dia tem um modelo de amostra grátis que as empresas grandes costumam criar eventos 100% gratuitos. Webinar, hackathon e até brinde de comida. Exatamente, Joaquim. É isso mesmo. Mas você sabe por que esse cara faz isso? Tem os cartões de fidelidade também, mas aí já não é uma estratégia, Caio, de propaganda. É uma estratégia de fidelidade, para fidelizar o cara, entendeu? Significa que o cara já é cliente. Beleza? No caso, foi falado aqui, deixa eu ver por quem aqui. Pelo Joaquim. Joaquim, é muito importante isso que você acabou de falar. O lançamento de produto digital sempre faz uma semana de amostra grátis. Perfeito isso, perfeito. Exatamente isso, Islane. Aí você começa a perceber uma coisa que simples, olha só. Exatamente. Exatamente isso, Gabriel. O cartão fidelidade é exatamente para você manter o cara com você. Que também é uma forma de promoção de venda, tá? Mas ele não é uma estratégia de divulgação, é uma estratégia de manutenção desse cara. Você percebe que hoje a maioria das empresas, ou até mesmo profissionais liberais, eles estão fazendo, lançando informações na internet, né? Fazendo propaganda do seu métier, da sua especialidade e tal. E aí ele pega e fala assim, gente, você quer saber mais sobre isso? Eu vou fazer uma semana de segunda a sexta, às 23h47 da noite, até a 00:05, eu vou falar para você, nesses 5 dias, como é que você deve fazer para você alcançar tal coisa. Vocês já viram isso demais, né? Todos nós estamos vendo isso todo dia
tempo inteiro nas nossas redes sociais, a gente está sendo bombardeado com isso, tá? E por que a gente está sendo bombardeado? Porque está dando retorno, porque está alcançando aquele que eles precisam e que nós precisamos também. E nem fala, Maria de Deus, perdão, Aurileudo. Curso de autoajuda, de autoconhecimento, de não sei o quê, né? E o pessoal está vendendo muito. Por que eles estão vendendo muito, gente? Gente, vem aqui comigo, ó. Por que é que o pessoal tem feito esse tipo de coisa? Eles têm feito esse tipo de coisa porque estão vendendo. E um outro detalhe, eles acharam em nós uma porta aberta para eles venderem. Entendeu? Em cima de quê? Da nossa necessidade de conhecimento, da nossa necessidade de saber das coisas, da nossa necessidade de nos conhecermos, e aí vai um monte de coisa. Entendeu? Exatamente, olha só. Sim, Márcio, você foi em cima da veia. Quando eu mostro uma amostra grátis, que ela é bem feita, ela vai, com certeza, me dar vontade de querer o produto inteiro. Então, quando esse pessoal faz essa semaninha aí de apresentação de determinado produto, ou alguma coisa nesse sentido, o que ele está fazendo para a gente, na verdade? Ele está fazendo, dando um tira-gostozinho para a gente. Tipo assim, eles colocaram uma isca no anzol, desceu o anzol dentro do rio. E eu vou lá e como um pedacinho daquela isca e ele puxou de volta. Tá? Ou seja, eu quero mais. Vocês já perceberam que conhecimento a gente sempre quer mais? Tem uns cursos que eles dizem que é gratuito, mas só uma propaganda de algum curso. Sim, esses casos também acontecem, tá? Sim, exatamente. O Boticário faz isso direto com a questão de distribuição daqueles vidrinhos de perfume, né? Ó, tem curso que eles dizem que é gratuito, mas é só uma propaganda para algum curso pago. Ô, Caio, geralmente eles fazem isso mesmo, tá? Mas hoje em dia, como esses caras aí têm caído muito porque eles têm perdido, porque tem muita gente séria fazendo, e aí quando eles fazem esse curso, eles fazem curso de verdade mesmo, com alguma coisa que realmente você vai agregar conhecimento sobre isso. Então, o que eles fazem? Eles falam, olha, eu te ensinei até aqui. Daqui para frente, para você continuar aprendendo, você vai ter que pagar tanto. Né? Porque, afinal de contas, é uma amostra grátis. Ele vai mostrar o produto dele. E é o que foi muito bem colocado aqui, ó. Deixa eu achar aqui. É o que foi bem colocado pelo Márcio Henrique. Que quando esse cara faz uma amostra grátis bem feita e te gera a expectativa de saber mais sobre aquele assunto, você vai querer fazer mais, saber mais. E você vai pagar se você tiver o dinheiro para fazer. Tá? Eu conheço alguns casos que as pessoas nem tinham dinheiro para fazer e deram jeito de fazer o curso. E o que é melhor de tudo, estão satisfeitos. Olha que show, né? Às vezes é só um batom, mas a gente vai lá ver, tem outro. Exatamente. Exatamente, mas as pessoas dão um jeito de comprar, cara. Porque quando o cara... Ó, gente, vamos ser sinceros aqui. Quando você começa a ver um produto que você tem interesse, que te agrada os seus olhos, agrada a sua necessidade, e de certa forma você, se der uma apertada, você consegue comprar, você não vai se esforçar para comprar? Claro que vai, né? Ó, outra colocação que foi feita aqui que eu achei interessante, né? Os testes de veículo na concessionária, eles, de certa forma, também são uma amostra grátis. Mas, na verdade, é isso mesmo, Aurelio, 300 ou 500 vezes que eles parcelam. Mais ou menos isso. A amostra grátis, por exemplo, do test drive, na verdade, o que ele faz, Anderson? Na verdade, ele só está mostrando para a gente que aquele produto dele é muito bom, tá?
Não chega a ser uma amostra grátis, ele é exatamente o que mostra fala, ele é um teste, né? Ele te propõe um teste do produto dele, entendeu? Beleza, gente. E aí você começa a ver, olha só, catálogo. Quem é que faz propaganda de catálogo hoje? E que vende pra caramba? Avon, Rinodê, né? Jequiti e por aí vai, né? Então, assim, e aí as coisas vão ganhando chão, né? Carro de som e faixa. Gente, vou contar um negócio para vocês. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora, todos vocês já viram. Vende-se casa nessa quadra. A faixinha pequenininha pregada em determinada quadra. Sim ou não? Por quê? E o telefone de quem? Do corretor. O corretor de imóveis está fazendo propaganda para ele, sabe? Ele está colocando lá, ele tá fazendo propaganda da casa? Não, ele está fazendo propaganda dele, nesse momento. Porque ele está falando que ele vende a casa, mas ele ainda não falou que tipo que é a casa, quantos quartos, onde ela é localizada, falou que é naquela quadra, né? Então, aí, assim, isso está muito aqui na faixa. Carro de som. Gente, no interior, o que manda ainda é carro de som, tá? Nós fizemos, o ano passado, um processo seletivo para a Universidade Aberta do Brasil. E como foi, assim, muito em cima da hora, a divulgação das inscrições, nós entramos em contato com os prefeitos e eles colocaram carros de som para fazer as propagandas para a gente, a divulgação. Sabe o que aconteceu? Foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Em todos os municípios que nós ofertamos, nós tivemos um número altíssimo de concorrentes. Foi muito bom. Isso significa dizer que o carro de som ainda alcança o que precisa. Brindes e sorteios, desconto de acordo com o volume comprado, participação em feira e evento. Tudo isso é muito bem, alcança muito bem o que se precisa fazer, tá? Ó, a estratégia, seja na imagem do negócio, ou no aumento do número de clientes, ou no acréscimo da receita. Você tem que pensar no o que é que você quer também, tá? Perdão. Existem alguns casos... Existem alguns casos que essa divulgação, ela é feita de uma forma muito interessante, que realmente atrai a gente bastante, né? Fica de olho, os catálogos de produto apresentam a empresa da forma organizada e detalhada. Ó, então, quando você for fazer, inclui no seu catálogo foto, informação técnica, forma de utilização. No panfleto e volante, você pode ser entregue em locais de grande fluxo de pessoas. E aqui ele está falando para a gente como é que deve fazer esse tipo de coisa. Tá legal? Eu vou dar mais uma aceleradinha, porque o nosso tempo está andando, e a gente ainda tem um materialzinho para ver ainda, tá? Estrutura de comercialização, tá? Estrutura de comercialização, ela fala para a gente a respeito dos canais de distribuição, ou seja, como são seus produtos, serviços, como é que eles vão chegar até seu cliente. A empresa pode adotar uma série de canal para isso, como vendedor interno e externo, representante, e por aí vai, tá? Então pensa comigo. Quais serão os meios mais adequados para você alcançar seu cliente? E preencha aqui, ó, nesse quadro abaixo, tá? No Hora de Praticar. Qual seria a melhor estrutura para você alcançar seu cliente? Sim, os sindicatos também fazem uso de carro de som, é verdade, Jonas. Né? O que seria hoje? Qual seria uma forma de estrutura adequada para se fazer, para utilizar a sua forma de comercialização? Aí ele vem, ó, a comercialização de produtos ou serviços pode ser feita pelo proprietário, por vendedor ou por outra empresa. Independente da forma, o importante é que seja feito, tá? A gente percebe hoje que, nesse sentido de trabalhar planos de marketing, de grandes planos de negócio, geralmente se contrata uma empresa de publicidade para fazer isso.
Alguém aqui tem alguma afinidade com empresa de publicidade e marketing? Alguém conhece alguém de alguma empresa de publicidade? Tá, bacana, Joaquim, bacana, Érica. Por acaso, vocês têm proximidade com essa pessoa? Por quê? Por que eu estou querendo? Porque, de repente, a gente podia chamar essa pessoa para bater um papo com a gente, para ele falar para a gente sobre esse processo de construção de um plano de marketing. O que é que vocês acham da ideia? Trazer um cara especialista para falar para a gente sobre isso. Professor, Fala, Gabriel. acontece uma nova estratégia de marketing bem atual, assim, que é você contratar uma pessoa influente, às vezes no Instagram ou em alguma rede social que tenha muitos seguidores e pedir para essa pessoa divulgar a sua empresa de alguma forma. Você manda um brinde, alguma coisa assim para essa pessoa influente, como ela tem muitos seguidores, vai mostrar para várias pessoas e acaba sendo uma forma de propaganda também, né? Exatamente. Exatamente. Aqui em Palmas, eu tenho uma amiga que ela trabalha com a distribuição daquelas fitas. Érica, Marina é quem? Marina é a que trabalha na reitoria, por acaso? Não. A Marina eu conheci num evento de startup, no Startup Week aqui de Palmas. E aí a gente estava na mesma equipe de trabalho da startup no dia, né, no evento, e aí eu tenho o contato dela, eu posso estar conversando com ela. Conversa com ela, fala assim, Marina, você não quer fazer propaganda para a sua empresa, apresentando para a gente como é que vocês trabalham um projeto de marketing para determinada empresa? Tá? E se ela concordar, aí você me manda uma mensagem, tá? E se ela quiser falar comigo mais detalhado, você pode passar meu contato para ela, e a gente marcaria para ela dar uma conversada com a gente, porque eu acho que isso agrega muito num momento como esse. O que vocês acham? Oi? Consegue ver para mim, Érica? Sim, eu vejo para ela sim. Talvez ela não consiga. Eu consigo, mas talvez ela não consiga nesse só dela em si mesmo, né? Da questão do serviço e tudo. A última vez que eu conversei com ela estava tentando implementar um serviço novo aqui no mercado, trabalhando por conta, então talvez por isso seja mais complicado. Se ela me tocar nesse assunto de horário, posso falar para ser um outro horário, à noite, ou uma outra oportunidade? Como ficaria isso? Olha, por mim não teria problema, mas a gente tem que ver com o pessoal da turma. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar falar com um colega meu, e eu dou um retorno para vocês. Tá? E aí você também vê com ela se ela pode nesse horário. Aí a gente dá preferência para ela. Beleza? Tranquilo, então. Beleza. Então tá bom. Ô, gente, vou falar um negócio para vocês. Vocês sabem qual que é a vantagem de se trabalhar em casa? Que eu acabei de ver passar aqui do meu lado a mulher mais linda do mundo, olha. Pensa, que trem lindo. E essa é a vantagem de trabalhar em casa. Então, olha só. Aí o que a gente tem que ver? Olha só. Uma opção é montar uma boa equipe interna de vendas, conhecer bem os produtos e as vantagens que o nosso produto tem sobre o produto da concorrência. Gente, eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já foram naquelas lojas comprar alguma coisa e o vendedor não sabe nada do produto que ele está vendendo? Você já percebeu que coisa chata que é? Em alguns casos, você sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Isso é complicado demais, cara. Eu acho isso extremamente desagradável. Tá? Mas, os grandes varejistas todos. É mais ou menos por aí mesmo, cara. Outra alternativa é a contratação de representante comercial. O telefone ainda é um instrumento de vendas muito utilizado, principalmente porque eu sei que ninguém faz isso, né? E certamente nenhum de vocês, até hoje, ninguém recebeu nenhuma ligação da empresa telefonia que vocês utilizam, oferecendo mudança de plano, né? Acho que só aconteceu comigo isso, né? Porque as empresas telefonias no Brasil, elas são
bem comportadas, elas não ligam de forma inadequada, nem em horário inadequado, né? Exatamente, Gabriel, exatamente. O povo de São Paulo parece que descobriu o 063, que ficou uma doideira. E tem mais uma que eu vou contar para vocês, os caras agora... Oi, Professor, Élica, pode falar. o atendimento do vendedor, que muitas das vezes você sabe muito mais do produto que o vendedor. E o que eu Sim. percebo que se gerou no mercado foi uma aceleração para consumo de produtos de e-commerce na questão digital. Porque você não tem mais daquele, você não precisa mais daquele vendedor para estar te atendendo. Você vai lá, vê a descrição do produto, escolhe seu produto, compra e manda entregar na sua casa ou retirar. Exato. Essa semana Exato. eu tive experiência com o e-commerce da Via Varejo e a facilidade. Eu compro um produto no site do Extra, o e-commerce da Via Varejo gerencia Extra, Ponto Frio e Casas Bahias, e eu simplesmente fui lá retirar o produto nas Casas Bahias, questão de horas, entendeu? Assim, você não tem mais aquele desgaste de podem fazer tudo. Então, assim, até mesmo, Paulo está tirando isso. Você foi na Fairphone, eu tive na Fairphone semana passada, você pode entrar como é retirar no e-commerce da Fairphone e só lá para sua mercadoria. Não precisa mais ter aquele vendedor. Então, o vendedor tem que se virar muito mais na questão interpessoal, no relacionamento com o cliente, do que propriamente depende exclusivamente do vendedor para um produto. Exatamente. Exatamente. Mas aí, assim, mas ainda tem muita gente que compra presencial ainda, né? E aí, assim, muitas vezes ele ainda não está sabendo exatamente como agir ali. Bacana? Gente, vamos andar aqui então. Olha só, localização do meu negócio. Por que é importante eu saber? Ó, você tem que identificar a melhor localização para a sua instalação do seu negócio, porque aí você vai justificar o motivo da escolha desse local. Ó, definição do ponto está diretamente relacionado com o seu ramo de atividade. Olha que coisa louca. Você vai abrir uma empresa de e-commerce. Você precisa montar ela lá na JK? Você precisa alugar um cômodo caríssimo? Não, você não vai ter cliente lá presencial. Pode ser qualquer boquinha de porco em qualquer lugar que tu tá resolvido. Entendeu? Então, assim, isso está ligado diretamente com a questão. Analise o contrato de locação, as condições de pagamento e o prazo do aluguel. Verifique as condições. Isso aqui você tem que ver com muito detalhe, tá? Mas para a gente o que é mais importante nesse momento é você ver isso aqui, ó. A compra de um imóvel para instalação da empresa é uma opção pouco comum. Agindo assim, você imobiliza a maior parte dos recursos, comprometendo os valores que podem ser destinados para o seu capital de giro. Olha só, gente, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, a estrutura física da minha empresa era como se fosse sagrado. Vocês concordam comigo? Aquilo ali era meu prédio, é meu. Né? Hoje em dia, as pessoas já não pensam mais assim. Como é que funciona? Se eu tenho condição de ter o prédio, se eu já tenho o prédio, tudo bem. Se eu tiver que gastar dinheiro para construir ou para comprar um prédio, o que eu vou imobilizar lá é muito alto, tá? Hoje em dia, já tem pessoas falando que não compensa mais nem construir a própria casa para morar, que compensa alugar e fazer a aplicação com recurso. Olha que doideira, né? Então, assim, isso é uma questão... Exatamente, Gabriel. Algumas vezes realmente é melhor alugar. Sabe o que está acontecendo hoje com grandes produtores de carne no Brasil? Eles são proprietários de grandes terras? Não. Eles são proprietários de gado. A terra, eles alugam a terra. Porque o dinheiro imobilizado na terra é muito alto. Então, eles fazem contrato de 15, 20 anos de aluguel de determinadas fazendas, e naquilo lá, eles criam o gado deles lá. Entendeu? E aí eles não precisam se preocupar tanto com reformar pasto, com fazer a cerca adequada, com preparar a estrutura de curral. Eles fazem enquanto eles estiverem lá.
de uma forma meia boca, do jeito que ficou no contrato. Entendeu? Agora, se for fora do supermercado, sim, aí algumas questões, alguns tipos. Ó, agora, se for a área, como por exemplo, no supermercado, com o plano de décadas, talvez compense. Sim. Nesse caso específico, compensa. Por quê? Porque você precisa gravar o seu lugar, marcar virar ponto de referência. A palavra certa é essa. Vocês já viram falar assim, qual quadra que você mora? Eu moro lá na 103. 103? É, a quadra do Big lá do centro. Sei onde é. Entenderam? Como fica fácil de você localizar? Onde você mora? Eu moro na 403 Sul. 403 Sul, onde fica? Aquela ali perto do Big, do Hiper Big. É mesmo, sei onde é. Então, nesses casos, você tem que virar ponto de referência. Para você virar ponto de referência, aí você precisa comprar o imóvel, tá? Aí você precisa disponibilizar o recurso. Escolha a localização em função do tipo de empreendimento, tá? Você quer montar um bar? Para que o espaço tem que estar disponível. Cuidado, pois você pode forçar o negócio em um local inapropriado. Se você já possui local, encontre um negócio mais adequado para ele. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês conhecem aquele... Como é que é o nome, gente? Repertório. Repertório Bar. Sabe onde ele fica? O que era lá antes de ser o repertório, Marcos? Você sabe? Lá era uma garagem de carro. Mas uma garagem de carro virou um bar? Sim. Por que que virou? Lá era uma garagem de carro. Por que que virou um bar? Porque o dono de lá viu como filão aquele local adequado para ser um bar. E montou e deu certo. Né? Por quê? Porque ele está numa área que não é residencial, ele está numa área comercial, porque é muito comum bares em zonas residenciais serem boicotados. A própria região dá um jeito de fechar o bar. Agora lá ele não corre esse risco, porque ele está no lugar adequado, né? Ó, caso alugue um imóvel, não feche o contrato ou locação antes de verificar se o local permite a atividade desejada. Essa consulta é feita na prefeitura da sua cidade. Na verdade, o nome disso aqui, ó, é Lei de Uso de Solo, tá? Que os meus amigos da Civil aí sabem como é que funciona isso. Sim ou não, meus civis? Eu estou assistindo aula aqui. Muito bem, avisa o povo. Pessoal, finalizamos aqui nosso material, tá? Exatamente 2 minutos antes do final da nossa aula. Beleza? E, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Sim, vou fazer agora, Caio. Eu vou já parar aqui essa apresentação para mim já poder abrir o Siga e fazer a frequência para vocês que chegaram agora. Chegaram depois, aliás. Perdão. Eita, gostoso. Mariana, não pendura aí, não. Me dá um pedacinho. Oi, Maria, fecha o áudio, Maria. Oi, desculpa. Tem problema não, minha irmã. Tem problema não. Vamos lá. Eu vou falar novamente aqui os que eu não chamei, que eu chamei da outra vez, não estavam, tá? Alexandre Beckman, Alexander, Anderson Nonato, Presente. Augusto, Caio Augusto,
Caio. Beleza. Daniel Freitas. Gabriel Rodrigues. Gabriel Sagaz. Hilary. João Pedro Rocha. João Vitor Silva. João Vitor está presente. João Vitor Silva Pacheco. Beleza. Larissa Montelo. Laurene. Luiz Fernando. Marcos Aurélio. Presente, professor. Beleza. Maria Cecília. Nicolas. Ô Marcão, primeira aula com a gente, né, velho? Isso, primeira aula. Beleza. O material tá lá no Moodle já, tá? Ah, perfeito, professor. Samuel de Almeida. Saulo. Vitor Guilherme. Vitão, aparece aí, velho. Fala um presente aí, senão tu vai ficar com falta. Professor, eu sou o Victor Vinícius. Vitor Vinícius está aqui também. Que era o próximo que eu ia chamar. Presente. Mas tem o Vitor Guilherme. O Vitor Guilherme entrou na sala também, cara. Só se já saiu. Saiu, cara. Bom. Tá ok. Tá revisado aqui, tá? A frequência. Professor, o senhor marcou para mim? Rapaz, você eu já tinha marcado aquela hora, moço. Oxe, mas eu cheguei atrasado. Sim, mas você... Ah, não, Paulo Jonas, não, desculpa. Perdão, Paulo. Ainda bem que você falou, irmão. Eu pulei seu nome e não falei. Tranquilo. Beleza, resolvido aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Élica, você consegue ver com a Marina pra gente? Pra ver se a gente Sim, consegue. sim. Ver se a gente Eu vou consegue até conversar na... com ela. Tá. Aí você me dá um retorno, por favor? Tranquilo, Porque- eu já mandei mensagem para ela, eu tô só aguardando a resposta. Tá. Quando eu tiver, Eu falei, eu tenho 2 balas na agulha aqui, tá? Que de repente pode nos ajudar. Eu vou ver se eu falo com... Vou mandar uma mensagem para um deles agora. Mas, aliás, esse eu tenho certeza que se eu falar, ele topa. Mas vamos esperar da Marina primeiro, tá bom? Pessoal, então tá. Um abraço para vocês. Obrigado pela aula, obrigado pela participação, tá? Foi muito bom. Estou muito satisfeito com a turma, muito satisfeito com a participação de vocês. Um abraço a todos, bom final de semana. E Valeu, professor, sabe, bom feriado. Sabe Oi? informar que se segunda é feriado? Segunda é feriado, né? Rapaz, feriado, ó. Professor, vai ter algum tipo de atividade, alguma coisa assim? Gabriel, vai. Mas não é hoje, não. Tá, Tchau, ok. professor. Falou. Beleza? Tranquilo. Tchau, tchau. Tá, um abraço para vocês. Depois eu vou estar fazendo a apresentação para vocês certinho de como é que a gente vai fazer um trabalho, todos nós. Bacana? Falou. Beleza. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu, professor. Tchau, tchau.